Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal e o vídeo de hoje ele é um vídeo especial. Quando foi para mim montar o roteiro dele, eu assim fiquei encantada com tanto que o meu escritório cresceu, né? Então, como vocês já viram aí no título do vídeo, o tema do vídeo de hoje é sobre a retrospectiva de crescimento do meu escritório nesse ano de 2025, né? E assim, foi muito especial fazer o roteiro, né? Eu me vi assim, realmente como uma empresária, né? E eu destaquei alguns pontos, né, dessas retrospectivas, e eu destaquei só coisas boas, tá? Claro que na advocacia autônoma, para todo empreendedor, tem os prós e os contras do negócio, né? Mas eu acredito que, avaliando bem, eu tive muito mais coisas boas, né? E vai ser o que eu vou destacar aqui agora. Nesse ano de 2025, nós tivemos que abrir mais 2 salas aqui no nosso ambiente. Essa sala que nós estamos gravando hoje, ela é a minha sala e foi uma das últimas salas que a gente precisou expandir, certo? No começo do ano, a gente tava lá numa sala, só que tava todo mundo junto, né? Eu e mais 2 meninas. Só que a sala tava ficando pequena, eu tinha que pedir para as meninas dar uma licença quando eu tinha que fazer um atendimento mais reservado, né? E aí isso me fez com que eu tive necessidade de abrir uma outra sala, né? Como para quem não sabe, aqui onde é o meu escritório, ele é um anexo da minha casa, né? Então assim, eu tinha e tenho espaço para crescer o escritório, né? Só que até então aquela salinha que estava todo mundo junto estava super atendendo a minha demanda, né? Mas aí, aos poucos as coisas foram fluindo, foram crescendo e a gente vai tendo outras necessidades. E aí logo no começo do ano eu senti a necessidade mesmo de ter essa outra sala, além de precisar fazer um atendimento mais reservado, né, mais exclusivo com alguns clientes. Eu já, desde o começo do ano, estava com uma ideia de implementar o setor comercial do meu escritório, né? No começo do ano eu contratei uma empresa de marketing para cuidar de toda a demanda de divulgação, de tráfego pago, né? E para isso eu precisaria ter montado a estrutura física para receber essa outra pessoa que veio fazer compor meu setor comercial, que foi assim, essencial, né? Eu não daria conta de atender os clientes que viriam pela internet e por isso eu tive a necessidade de ter esse setor comercial. Então, para me receber mais uma pessoa, eu tive que abrir uma outra sala, né? Inclusive até alguns posts do meu Instagram, vídeo que eu fiz para tráfego pago foram nessa sala, né? Que é uma sala aqui do lado, né? E aí, com o tempo, eu precisei abrir uma outra sala, né? E aí eu tenho um espaço, somente foi o que eu fiz. Eu tenho essa parede aqui, que é uma parede de gesso, abri, coloquei uma porta de vidro e já tava com esse espaço já quase projetado. Vim pra cá e assim deu tudo certo, né? Então, dentro desse ano de 2025, eu precisei fazer duas expansões de sala, né? Aí, no primeiro semestre, eu fiz essa sala aqui do meu lado, e no segundo semestre do ano de 2025, eu fiz essa sala aqui. Uma outra conquista grande, né, aqui para o meu escritório no ano de 2025 foi a contratação de mais uma pessoa para compor o nosso time, né? E essa pessoa foi exclusivamente para ficar atendendo as demandas do nosso setor comercial, né? Assim, para a gente fazer uma contratação, a gente entende que precisa ter toda uma organização, além de organização estrutural, organização financeira também, né? Porque é um salário que a gente vai ter que agregar,
é todo o investimento que é feito no meu escritório. Então, foi trabalhado durante o ano de 2024 todinho, exatamente para fazer a contratação dessa pessoa no ano de 2025. Confesso para vocês que tivemos algumas contratações no decorrer do ano, né? Começo do ano a gente teve uma contratação, mas assim, não atendeu bem o que a gente precisava aqui para o escritório. E aí em junho nós tivemos algumas seleções e aí realizamos uma outra contratação que até então tem funcionado, né? E eu acredito muito que essa pessoa que a gente contratou tem agregado bastante o nosso escritório e tem fluído muito a questão do nosso setor comercial com essa outra pessoa que a gente contratou, né? Então, essa contratação foi feita exclusivamente para o setor comercial e a gente ficou feliz, né? Porque a gente, além de implantar um setor, teve que contratar uma pessoa. Uma outra conquista que tivemos aqui no nosso escritório foi que esse ano de 2025 eu participei de 2 cursos de gestão, aperfeiçoamento, né? A gente sabe que a gente precisa estar se capacitando com muita frequência, mas eu sempre estava fazendo esses cursos mais online, né? A gente pegava esses cursos com as mentorias diferenciado, mas eu entendi que eu precisava fazer os cursos de forma presencial, principalmente para a gente ter conexões com novas pessoas, né? Entender como é que era a realidade de outros advogados referente aos escritórios, questão de gestão, organização, né? Porque tudo que é implantado hoje no meu escritório é o que eu pesquiso, é o que eu estudo, né? É o que eu vou sentindo de necessidade, né? Então, a gente tendo contato com outras pessoas, né, com os mesmos pensamentos, muda a ideia da gente. Então, eu decidi que no ano de 2025 eu ia participar de 2 treinamentos, né? E aí, no segundo semestre, eu já tinha pago um evento para ir, que era só sobre prática previdenciária, que era a minha área do direito, né? A minha área que eu atuo hoje no escritório, prática previdenciária. Então, foram 2 dias em um local aqui em Fortaleza, muito especial. Até hoje, esse evento fluiu com parcerias, né, que a gente tem hoje no escritório com alguns advogados. Esses foram frutos desse evento, né? E em seguida, assim que esse evento terminou, a gente recebeu um convite muito especial para participar do SAF Experience. Então nós fomos para São Paulo, a gente foi para Campinas, né? Então passamos lá 3 dias espetaculares de total conhecimento e que foi assim uma virada de chave para o nosso escritório. Então, após a nossa ida para esse evento do SAF lá em Campinas, a gente já chegou com a cabeça assim fervilhando de ideias e foi aí que a gente teve sentiu a necessidade de abrir uma outra sala, né? Como eu já falei no tópico primeiro sobre a questão da expansão. Então a gente estava vendo que realmente era necessário e foi lá que a gente conseguiu implantar muitas outras coisas no nosso escritório nesse ano de 2025, né? Outra conquista muito importante para o crescimento do nosso escritório foi referente à regularização das meninas aqui no escritório, né? Eu tenho 3 meninas hoje que trabalham comigo, né? Que são minhas secretárias e cada um tem a sua especialidade aqui dentro do escritório, mas elas estavam como estagiárias, né? Então, esse ano eu fiz uma contratação oficial delas, né? Assinei carteira, então elas estão asseguradas aí por todos os direitos trabalhistas. E isso para mim também é uma grande conquista, porque tem que ser algo muito bem avaliado quando se faz isso, porque a gente precisa se organizar financeiramente, a gente sabe que a gente tem as nossas obrigações trabalhistas para cumprir, então a gente precisa ser muito bem trabalhada e avaliada essa hora da contratação. E a gente sabe também que é importante que as pessoas que trabalham conosco estejam asseguradas com essas questões trabalhistas, né? Então, uma das conquistas também foi organizar a situação delas aqui no escritório, e aí eu fiquei muito feliz com isso, porque isso me dá tanto segurança jurídica aqui,
comigo, né? Como garante as meninas elas terem os direitos delas. Outra meta alcançada aqui para o escritório foi a implantação do sistema financeiro. Eu já tinha um sistema, né? Na verdade, eu utilizava de planilhas para me ter o controle financeiro do meu escritório. Então, no começo do ano de 2025, eu fiz bastante pesquisas de sistema e sabia que tinha necessidade de ter algo mais profissional, né? Que me desse uma visão mais ampla do meu negócio. E aí, no começo de 2025, eu contratei um sistema, né, que tem me ajudado muito a ter o controle do escritório. E aí, com isso, eu consigo ter previsões financeiras, né, consigo ver gastos, despesas futuras do escritório, despesas fixas também. Então, é importante a gente ter isso, e para isso precisaria do sistema financeiro, e foi o que eu fiz, né. Acabou e que ficou criado também ali o sistema financeiro, que é o que eu faço praticamente todo dia. Eu faço o sistema financeiro do escritório, né? Na rotina do dia, eu tiro um tempinho e tem que ser trabalhada o setor financeiro, né? Então foi uma das conquistas também, né? A gente já ir crescendo, alavancando aí o escritório, já setorizando tudo direitinho. Uma outra meta alcançada aqui no escritório foi que eu saí um pouco mais do operacional, né? Quem cuida do meu operacional mesmo, assim, o braçal, processual, é as meninas, são todas capacitadas para isso. A gente faz treinamento constante aqui no escritório para isso, né? Sempre a gente está se alinhando para estudos de casos, né? Tudo direitinho, mas assim, referente a protocolos, ligação para varas, cobranças, tudo elas fazem, né? Então, e com isso fez com que esse ano eu cuidasse melhor da gestão do escritório, ficasse aqui e começasse a gerir as atividades das meninas. Eu estava fazendo o quê? Gerando as demandas, que é algo muito necessário, porque precisa que as coisas no escritório fluam, tenham um ritmo, e para esse ritmo acontecer, eu que tenho que fazer, né? E aí eu faço o ritmo acontecer e fico só direcionando. Então, esse ano eu me tornei gestora do meu escritório e tem sido bom, tem funcionado, tem fluído, né? E sempre a gente tem ficado de olho também para saber se as demandas estão ok, se estão realizando os protocolos da forma correta. Sempre a gente está se alinhando, né? Embora eu delegue algumas atividades, mas a gente está sempre alinhando tudo direitinho para que dê tudo certo, porque se demorar um processo desse sair, é ruim também para o nosso escritório, tá bom? E no ano de 2025 também eu fiz a implantação de plano de carreira aqui no meu escritório. O que é isso? Eu dou possibilidades para as meninas de crescimento, mas para ter esse crescimento elas precisam estudar, e eu também dou a condição para elas para o estudo, né? Então, aqui, quem quiser estudar, a gente está aqui para ajudar, porque a gente tem interesse que essas meninas permaneçam aqui conosco, né? Então, a gente está sempre capacitando elas, oferecendo curso, oferecendo estudos, né? E aí a gente tem implantado isso porque a tendência é o escritório crescer e gerar novos cargos, e para uns cargos mais elevados, e aí precisa de capacitação para esses cargos, né, futuros que estão para vir. Então eu sempre digo para elas que se está aqui comigo no comecinho, pode apostar que os cargos maiores vai ser para quem está comigo agora, nesse momento, né? Porque a gente precisa de começar de alguma forma, e não diferente de todo mundo, eu comecei também do zero, com pouquíssimas experiências, né? E teve gente que abraçou a causa junto comigo, e estão vendo a gente crescer, e quem está comigo agora vai estar comigo mais lá na frente também. Então, para isso a gente precisa estar capacitando as meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Claro que eu tive muitas outras conquistas e metas alcançadas no escritório
no decorrer do ano de 2025. Não consegui lembrar de todas, mas assim, o meu crescimento pessoal, o meu crescimento profissional veio junto com o crescimento do escritório, né? Não poderia ser diferente esse crescimento. O meu crescimento como pessoa também, a enxergar a realidade das pessoas, ser uma pessoa mais humana também, veio junto com esse crescimento profissional. E eu espero muito que em 2026 eu venha aqui no final do ano fazer um outro vídeo bem parecido com esse, contando também das metas que a gente conseguiu conquistar no decorrer do ano. E é isso, né? E uma dessas metas que a gente vai traçar para o ano de 2026 é o crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês assistam o vídeo até o final e que sirva de inspiração aqui as nossas retrospectivas.